que o presidente Lula cancelou a participação no jantar com Mohammed bin Salman, né, o príncipe saudita, que deu aquele presente, o kit de joias à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, e também é suspeito de mandar matar o jornalista Jamal Khashoggi. O evento saiu da agenda oficial depois da repercussão negativa sobre o encontro. Oficialmente, a justificativa foi a agenda extensa de Lula na Europa, né, a viagem em si, também muitos compromissos, mas aí não há uma nova data para esse encontro acontecer, pelo menos o anúncio não veio. Deixa eu chamar o Leonardo Sakamoto, que está aqui conosco hoje. Sakamoto, boa tarde para você, boa noite já, né? Não veio para a redação, perdeu aqui o banquete, viu? Pô, que pena, né? Aproveitar um São João aí na redação, uma boca livre, ia ser maravilha. Ou tá aqui, ó, tá chamando, e o pessoal passa toda hora e leva uma paçoquinha junto. Mas o assunto é outro, Sakamoto. Vamos falar sobre esse cancelamento. Claro que aqui a gente está trabalhando no campo das hipóteses, né? Oficialmente foi cancelado por conta do cansaço do presidente Lula, mas houve críticas, né, a esse encontro. E aí até que ponto pode ser criticado um encontro com o príncipe saudita, que se encontra, por exemplo, com o presidente dos Estados Unidos, teve um encontro essa semana também com o presidente da França. Até que ponto a diplomacia deve se sobressair nesse momento? E se você acredita que é um acerto, um erro do presidente Lula desmarcar esse jantar? Eu acho que do ponto de vista da imagem do Lula foi um acerto ele desmarcar a imagem com o ditador saudita, nem príncipe, é ditador saudita, né? Tem umas explicações. Primeiro, é claro que uma relação com outros países, inclusive com outras ditaduras, o presidente Lula vai ter que negociar. Ele conversou com a Venezuela, que é um governo autoritário, ele vai conversar com uma série de outros governos autoritários, a própria Rússia é um governo autoritário também, né? A Arábia Saudita ele também tem que conversar, ele tem que conversar com todo mundo, porque o Brasil tem interesse em todos os países, então faz parte esse diálogo, né? Não sejamos inocentes, vou conversar só com um amigo, até porque países não têm amigos, têm interesses. A questão é outra, a questão é que nessa viagem o presidente Lula foi criticado, foi bastante criticado, no que pese ele ter sido ovacionado lá no Campo de Marte, perto da Torre Eiffel, quando ele fez o discurso, né? Falando do meio ambiente, ele também teve uma posição num encontro promovido pelo presidente Macron, o encontro financeiro internacional, que também é uma posição de destaque, coisa que Bolsonaro nem sonharia, porque Bolsonaro, como sabemos bem, era um pária global, né? Era uma pessoa que as pessoas queriam longe, distante, né? Só que apesar de ter tido tudo isso, por outro lado, o Lula também ele vem sendo muito criticado. Ele foi criticado pelo jornal Libération, ele foi criticado pelo Le Monde, ele foi criticado por jornais, pela sociedade civil, exatamente por conta da aproximação dele com o distanciamento dele de país do Ocidente, a aproximação com outros países, como a China, como a Rússia, né? Então, ou seja, ele já estava sendo criticado por veículos de comunicação que em outro momento elogiavam ele, colocando em dúvida, né, determinados parâmetros que o presidente Lula sempre coloca como importantes, como a defesa dos direitos humanos, falando assim, será que o Lula realmente está nessa agenda, está nessa pauta? E aí, neste contexto em que ele tem sofrido críticas exatamente por conta dessa aproximação com outros países, eu não estou falando de um país de ditadura, não. Eu estou falando que rola uma ciumeira, inclusive, do Ocidente com relação ao Lula em outros países, com outros países. O Lula está certo, o Lula tem que conversar com todo mundo, né? Só que aí, por conta dessas críticas de determinados grupos na França, na minha opinião, acho que o Lula fez uma avaliação, os assessores do Lula fizeram uma avaliação e falaram, não vai pegar bem, porque no meio dessas críticas, ele visitar e jantar com o príncipe saudita, que é o fornecedor de joias para Michele Bolsonaro, que é suspeito de mandar matar o jornalista Jamal Khashoggi, né, na embaixada da Arábia Saudita na Turquia, então não pegava bem. Então, melhor, na verdade, dar um grau na imagem, deixar isso de lado, né? E justificar que a agenda está intensa, porque intensa tá. Mas, vamos ser sinceros, para jantar sempre tem um tempinho. Então, foi claramente uma opção do governo.